voltando aí pra gente bater esse papo aqui do Pedro Augusto, da Tupi, nosso síndico aqui, flamenguista raiz, Maurição e meu querido aqui, Adriano. Fala, mano. Mas não vamos esquecer aqui, Marechal nunca esquece do cunho social dele, né? 17 anos aqui, a SAB, Associação Solidária Amigos Libertantes, meus irmãos acolhidos de Rua Independência Química. Então é um dos motivos que eu tenho o canal 442. Quem puder aí, está sempre na descrição dos meus vídeos, o link de doação, né? Pix, doação a partir de R$10 e o cadastro, quem quiser se associar. Então, por aqui, Marechal, um dos motivos do Marechal tem o canal. Bom, rapaziada, vamos bater um papo sobre esse Mengão. Queria saber de vocês aí, quem quiser começar, eu vou alinhar algumas coisas aqui. Primeiro, vou presentear meus amigos aqui com a camisa do canal. O Pedrão já tem. Carlinhos, meu síndico. Obrigado, Maurição. Não esquece que tem um santinho aí dentro para divulgar o canal, hein? Não é de bobeira não, tá, neném? Adriano, eu vou dar um trabalhinho para vocês, né? Não é só ganhar a camisa não, tem que ajudar também. Bom, gente, a gente sabe aí que né, a torcida, bota aí, canal do Marechal, abre a camisa aí, vambora, garoto. Vai ficar um gato, vai ficar lindo. Boa, garoto. Aí, morcegada. Boa. Morcegada não, urubuzada. A expectativa aí da raça, né, da nação, era o segundo jogo no Maraca. E vai ter que decidir lá no galinheiro do Galo Vingador. O que vocês estão achando disso? Quem quer falar aí, Adriano? Então, na verdade, a gente ficou para parar para ver os sorteios. A gente perdeu todos os sorteios de manto e a gente conseguiu passar mesmo assim. Se for por A torcida que está aí atrás, os dois aí vão ganhar a camisa do Marechal. Se for por sorte aí, cara, joga pra frente porque a gente vai na raça e no futebol. A sorte não está muito do lado da gente no Mas você acha que consegue fazer um bom resultado no Maracanã? Ou seja, tem que fazer, né? Senão também... Eu acredito que a gente tem uma leve vantagem pelo Galo estar disputando também a final da Libertadores. Tudo depende, ao meu ver, do segundo jogo agora contra o River. O Galo abriu uma boa vantagem de 3-0, mas isso não quer dizer que o jogo Você acha que o foco dele vai ser... Para mim, do Atlético, é a Libertadores. Isso daí eu acredito que seria qualquer time brasileiro nessa posição. O que você acha, Pedro? Eu acho que o foco da... Boa noite a todos, um abraço a todas as torcidas, né? Não só a torcida da Urubuzada, né? Mengo! Esse é o futebol do Rio de Janeiro. Eu torço pelo futebol do Rio de Janeiro, pelo Vasco. Não quero que o Vasco caia, que o Fluminense caia, que o Botafogo tem que ser campeão de alguma coisa também. Eu torço pelo futebol do Rio. Eu sou carioca, não sou quase da gema, porque eu sou paulista do interior de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. Mas tem muito carioca por aí que não é tão carioca quanto eu, que sou paulista e estou aqui no Rio de Janeiro há 33 anos. Mas torce mais para quem? Eu torço pelo Rio de Janeiro, pelo futebol carioca e sou o Flamengo até morrer. Desde criancinha. Vou dizer mais, eu sou um cara pé quente pra caramba e tenho certeza. Da mesma forma que o Flamengo foi até a Itaquera, a Arena de Itaquera, lá do Corinthians, e da mesma forma que o Gavião virou galinha, meu amigo, eu tenho certeza que o Galo vai virar morcego lá no estádio deles e nós vamos ganhar aqui dentro do Maracanã também. De quanto? Bicho, bota aí 0-0 que já tá bom demais. 6-0 é Não, 6-0 não, mas eu acho que 2-0 a gente vai ganhar. 2-0 dá pra ganhar. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. A gente sabe que o Flamengo tem um DNA de jogo de ataque. Eu vou pegar o gancho aqui do Dorival Júnior. O Dorival Júnior fez aquele losango, né? Que era o Thiago Maia, João Gomes. Só voltar um pouquinho, dar um recorte atrás aqui. Arrascaeta e Everton Ribeiro, certo? E o que é? O Flamengo não era marcador, mas o Flamengo o quê? Pressionava o adversário no seu campo para desafogar lá atrás. Por que não está conseguindo fazer isso com o time? Por quê? Essa é a minha opinião. Fez aquele posicional, a torcida ficou com a pulguinha atrás da orelha, porque o Flamengo não saía de trás, não montava o jogo e não conseguia tomar essa bola no campo do adversário. Dava espaço e acabava igualando o jogo contra a Fortaleza, contra a Cuiabá. Foi? Eu acho que é por aí, vocês concordam comigo? Perfeito. Então manda aí, o que vocês acham? Cara, o Dorival, eu acho que ele pegou de um projeto que já estava ainda
lá de trás, feito pelo Jorge Jesus, e é na raiz do Flamengo, que é pró-ataque. O Flamengo é pró-ataque. Qualquer técnico que venha, como o Tite veio, nada contra o trabalho dele, mas o trabalho dele não encaixa no Flamengo. Porque o trabalho do Tite, ele faz um trabalho de marcação de retranca. Ele faz 1-0. Ele quer segurar o jogo. Retranqueiro. Ele é retranqueiro. O Flamengo não é isso. Você não casa com isso. O Flamengo não casa com isso. O Flamengo é ataque. O Flamengo não tem uma zaga maravilhosa. Nunca teve. Nem com o JJ. Porque o Flamengo levava gol com o JJ. Só que fazia, 3 gols a mais. Entendeu? Então os gols que a gente levava, passava batido. Era muito isso. A gente tinha uma zaga boa, tá? Que era Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Mas a gente levava gol. Só que a gente fazia muito gol. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui. Eu não sou um cara, um expert para comentar futebol nem nada. Eu não sou comentarista. Sou um convidado aqui do programa desse grande amigo que é o Vitinho. Aí, Vitinho. Ele é o cara, né, velho? Aliás, uma salva de palmas aqui pro Vitinho, pelo amor de Deus. Ai, vovó, ai, meu capacetezinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Depois que esse Pablo Mari saiu, deixou o Flamengo, parece que eu não sei o que aquele cara tinha, mas ele saiu, o Flamengo começou a derrapar. Eu não sei o que aquele bicho. O sistema defensivo do Flamengo. Rapaz, ele jogou Hoje nós temos uma zaga melhor do que naquela época. Hoje nós temos uma zaga bem melhor do que aquela Eu época. acho que tem uma zaga. Eu acho que a característica do Flamengo perdeu muito em característica de jogador. Principalmente condição técnica, não só do jogo. O Arrascaeta vem numa descendente que não é de 2024, já no ano passado mal, o Gabigol que voava lá, acabou, o Gerson tem uma característica de jogo diferente, Mas o Carley é diferente. Os jogadores que estão há 5 anos no clube. Então, mas O cara vai decair, não tem. É difícil manter o mesmo. mas aí, mesmo o Dorival Júnior hoje, o Jesus hoje, com esse plantel, com esses nomes, não conseguia ter um resultado tão expressivo quanto teve lá. Em 2019 tudo deu certo. Tá? Então, aí é uma conjunção de fatores, e os caras são 5 anos mais novos, eram, né? 5 anos mais novos. Tá? E o Jorge Jesus, muito. E o Jorge Jesus trouxe o quê? Uma novidade tática. Que o Brasil não trabalhava dessa forma. Então, você tem uma série de fatores que culminaram naquilo. Se o Jorge Jesus fica 20, 21, não sei o que seria. O sonho de vocês é aquele do Não, 19 eu vou te agora. falar. Só. Ah, mas é Eu não sou o cara que acha que o Jorge Jesus vai ser solução para nada, não. Eu acho o seguinte. Tem que aproveitar a característica de hoje. A gente tem um plantel melhor, mais qualificado Mais qualidade. e trabalhar isso de uma forma melhor. Não da forma que o Tite. Concordo plenamente, porque eu não acho que o Tite, Encaixe com o em Flamengo. momento nenhum, apareceu como um cara que ia fazer um Flamengo grande. Mas vocês acham que o Tite, quando chegou, foi uma expectativa positiva no Flamengo? Eu acho que sim, porque o Tite. Eu vi muitos flamenguistas. Eu falo que ele não seria a solução. Não tem cara do Eu acho que sim, Muita gente escutei. Ele tem cara do Flamengo, não tem cara do Flamengo. Ele não é um técnico, ele não é um técnico medíocre. Ele passou por um clube, passou pela seleção, pode não ser exemplo. Mas ele tem experiência. Só que fica aquela coisa que a gente acreditou que ele poderia incorporar com o Flamengo. E não fazer o Flamengo incorporar do jeito dele. Aí eu acho que foi o erro principal, entendeu? Porque ele tentou fazer com que o Flamengo incorporasse da maneira que ele trabalha. E o Flamengo não é assim, retranqueiro. Nunca deu certo. Eu acredito que a maior expectativa que foi colocada no Tite, independente do treinador, é que ele fosse organizar a bagunça que é aquilo lá. E todo mundo sabe que é. Márcio Braz, por culpa dessa lá do Landim. Mas não, olha só, eu acredito o seguinte, não tem técnico para consertar essa zona. Eu acho que tem que ter alguém ali de pulso firme e forte para começar a debandada.
Ninguém vive de passado. Já acabou. Aquele Flamengo de 2019 já foi, já fez história e tudo mais. Tem que aparecer alguém ali, né, com muita garra e dizer o seguinte, garra e determinação, dizer o seguinte, bicho, vamos acabar com essa história. Ô Gabigol, tá na hora do Gabigol cuidar da vida dele, esse Davi Luiz e companhia limitada, Arrascaeta. Já passou o tempo, bicho, já passou já o tempo. deu no saco, nego velho. Entendeu? Então tá na hora do quê? De renovar esse time. Porque senão não pode trazer o Jorge Jesus, seja lá quem for, ninguém vai ganhar campeonato com esse time que tá aí. Tá entendendo, cara? Tem que renovar. O que o Botafogo fez merece aplausos de todos nós. O Botafogo tá com um timaço que lembra o Flamengo de 2019. É ou não é? Lembra. Tô falando alguma bobagem aqui, não? Lembra. Esse 5-0 em cima do Penharol aí. Melhor time brasileiro hoje. Hoje, Pode jogando. não ter o plantel que o Flamengo tem, o Palmeiras tem. Quando que eu ia Hoje, escutar atualmente, é o melhor. Quando que eu ia escutar isso? Não, mas é, não. Meu vizinho falando A verdade é que devido, Olha, você faz de sorraísta. olha aqui, eu acabei de dizer que eu torço pelo futebol carioca e eu torci feito um maluco. Ô, bicho, eu torci feito um maluco pelo Botafogo contra o Penharol, que é uma torcida selvagem. O que eles fizeram aqui dentro do Rio de Janeiro, né, lá no Recreio, colocando fogo nas motos da rapaziada, incendiando ônibus, né, automóveis, dando porrada em todo mundo. Um amigo meu tomou-lhe um supapo no meio dos cornos, velho. Ele tá com a boca inchada, teve que levar 4 pontos na boca, velho, porque ele gritou um gol do Botafogo. Ele estava lá num restaurante assistindo. Gol do Botafogo! Tomou-lhe um supapo e quase que ele perdeu os dentes, entendeu? E levou 4 pontos. Então esses caras tinham que estar presos, certo? Esculhambaram com o estádio lá, quebrando o estádio, as cadeiras e tudo mais. Isso tem que cobrar do Penharol, para que o Penharol, a diretoria, a presidência lá do Penharol, venha pagar essa sacanagem que esses torcedores vieram fazer aqui, uns arruaceiros, vagabundos, ordinários. Certo? Quando a torcida brasileira vai lá e faz alguma M, o mundo inteiro ataca o brasileiro, pode ser corintiano, flamenguista, seja lá o que for. Então está na hora também da gente botar ordem nessa zona e zero para esse governador que está aí, né? Porque os caras montaram uma estratégia para receber essa torcida do Penharol, né? Que foi assim uma coisa mais amadora que eu já vi na minha vida. Os caras fizeram o que bem entendiam ali, dando porrada em todo mundo, incendiando automóveis, ônibus, e vai ficar por isso mesmo? A gente tem que botar ordem nisso aqui, velho. Pelo amor de Deus, né? Desculpa, A CBF também. a CBF também. Eu acho que partindo daí, na verdade, está certo e tem que cobrar. A Conmebol, para mim, é a principal culpada. Porque já é incidente ano a ano, confusão, dentro do estádio, fora do estádio. Já sabe que é um lugar que os caras ficam no Você recreio, vai no tentar Natal. resolver, a Conmebol ela é uma facilidade, ainda mais com os times lá de fora, principalmente com eles. É uma raiva que tem do Brasil, entendeu? E não acontece nada, não tem E punição é tudo de um severa. amadorismo. A gente pega o presidente da CBF hoje, isso é uma brincadeira, sabe? É menosprezar o futebol brasileiro, essa sacanagem que estão fazendo com o futebol brasileiro. Isso é uma piada. Esses árbitros que estão aí, que recebem 5, 6 mil reais por partida, entendeu? Que detonam os clubes de futebol brasileiro. Então, bicho, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. Nós não merecemos, o povo brasileiro, o maior futebol do mundo, não merece um presidente da CBF como esse que está aí, que é um Zé Ruela, entendeu, bicho? Um Zé Ruela, um manezão, né? Não tem como, não tem postura de presidente da CBF, certo? E, enfim, tá tudo errado nesse Rio de Janeiro. Tudo errado, infelizmente. O futebol brasileiro, o futebol mundial, vamos dizer assim, vai de mal a pior. Nós não podemos falar só do futebol brasileiro que não está bem das pernas. É o futebol mundial, cara. Se você falar de 2 seleções hoje, e vamos falar de seleção. Você pega a seleção da Argentina, que é uma seleção guerreira, e outra seleção da Espanha, são 2 seleções que podem conquistar esse campeonato que vem aí, a Copa do Mundo que vem aí,
não é? Agora, fora essas duas seleções, você pode falar o quê? Brasil, Inglaterra? Quem pode ganhar a Copa do Mundo? Nunca mais. Nunca mais, tá difícil. Entendeu? Então, desculpa eu estar viajando um pouquinho Não, você aqui. viajou, mas tudo bem. Vamos aqui pro Flamengo. Não, eu tô viajando na maionese. Vamos aqui na... Vamos Não, mas vamos agora aqui no visando, Flamengo. por exemplo, eu queria até abrir Não fala só de Flamengo. abrir uma futebol, uma análise. Qual o Atlético que a gente vai pegar na final? O Atlético que jogou contra o River ou o Atlético que jogou contra o Vasco? River. Entendeu? Dois atacantes. Qual é a diferença? Porque, por exemplo, o último jogo, O Atlético não tem Vasco- time para ganhar do Flamengo. Mesmo não tem. Evidente que nós estamos sem 8 titulares. Esse aí é um peso É enorme. um peso enorme. O nosso sistema de Agora o ataque- fator sorte também vai influenciar muito nisso, Mas isso entendeu? Só tem sorte Tem quem sorteio. tem competência. Vai lá entrar, achar que. Porque, na verdade, o jogo vai ser bom, O jogo do né? Atlético contra o Vasco conseguiu anular o Atlético. Por merecimento, era o Vasco que tinha que ter ganho aquele jogo. Verdade. Classificação depende de quanto poderia ser a vitória. Mas o Vasco mereceu aquela. No único erro que o zagueiro deixou o Hulk sozinho, o único erro, que ele anulou o Hulk o jogo inteiro. Falta de sorte. Anulou marcando. E a única oportunidade que o Hulk teve foi lá É aquilo, é onde o craque entra. e onde pode acontecer com o Flamengo o também. cara que é Pode diferente. acontecer, cara. Eu acredito que o Flamengo. Erro individual, né? É gesto técnico. Ele virou pro lado errado. Ele virou pro lado errado. O Virou cara, pro lado o errado. Hulk acertou Pô, tirou do goleiro. certinho a bola. Olha, Tipo, eu acho que, foi tudo ali. O canhoto, Cara, aquele chute é o melhor que tem. é isso. independente E o goleiro do Vasco é maravilhoso, tá? das contusões que o Flamengo. Isso atrapalhou muito o Flamengo, né, Carlinhos? Muito. Pedro, principalmente, eu acho que foi a pior que poderia Cadê o nosso apoiador? Cadê o Tá, mas eu acho que mesmo nessa apoiador aqui do condição, canal aqui? Pô? o elenco do Atlético e do Flamengo se equivalem. Eu acho que No é momento, equilibrado. É um jogo Pelo que o equilibrado. Flamengo Só que o Flamengo tem mais time ainda. O Flamengo ainda consegue ter mais time que o Atlético. Senão, não Isso. dá. Sim. Agora, Sei não. se joga aqui, joga lá, eu acho que um jogo desse tamanho não importa aonde vai ser. É peso. É jogo de Tá? peso. E todos os dois têm muito peso. Tem. O nosso time, cara, Agora, nosso se tem que jogar bem. tem. Tem que entrar e achar, porra, dá pra mim. Se aqui quiser O fazer um Flamengo jogo, tem que fazer o resultado em casa. Sim, Pô, sim. Maracanã, 2x0. Não, aí tem que ser só 2x0. Tem que chegar Não, 2x0 tá bom. Não, 2x0. 2x0 tá bom. uma façanha, sei lá. Flamengo, só lembrando, Flamengo fez 2x0 aqui no Maracanã, foi para Belo Horizonte, Tem Rocha, essa fez coisa 1x0 e perdeu de 4x1, pra quem não lembra. Então, 2x0, 1x0, depende muito. Vamos idealizar um negócio rápido aqui. Depende como o time Os jogos que vocês esteja. viram do Flamengo, vamos falar dos jogadores que estão aí, não vamos falar do SUS, né, que tá tudo quebrado. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando contra o Galo do jeito que vocês jogaram contra o Bahia. Pra mim foi o melhor. Perfeito, muito bom. Hein? Não foi o melhor jogo? Vocês como rubro-negro? O que vocês acham? Não foi? Eu acho que Agora me diz uma coisa aqui, uma pergunta aqui, que Uma pergunta. que não quer calar. Não quer calar. Eu sou um cara que eu sempre fui fã, assim, condicional do Tele Santana. Até rezo para ele descansar em paz até hoje, porque aquele cara para mim era o maior treinador da seleção brasileira, do São Paulo. Enfim, o cara era um monstro. Quem viu, viu. Quem viu, viu, quem não viu, não vê nunca mais. Se fosse o técnico Tele Santana hoje, com esse time do Flamengo hoje, entendeu? O que você acha que podia acontecer num jogo contra o Atlético Mineiro, com todos esses 8 caras que estão aí tudo quebrado? Não, o cara tá lá todo remendado, o Pedro também tá machucado e tal. O que você acha que poderia acontecer com o Flamengo, tendo um técnico hoje, vamos lá, o Tele Santana, né? Substituindo um garoto desse, e o Tite, por exemplo? Vamos lá. O que você acha? Eu digo assim, Tele prezava muito a técnica, o refino do jogador. Deu jeito no Júlio Baiano. né? Qual é? Melhor. Agora uma pergunta para você. Ah, Faça uma comparação aqui do Tite para o Tele Santana. Vamos lá.
tem essa comparação. Não tem como. Não dá pra comparar. Não dá pra Pelé- comparar. Pelé preza o Porque o Tele jogava pra frente. Não, Vambora. jogo É a isso? bola com jogadores técnicos. E o Tite, olha, O bicho. Tite é uma outra realidade de capacidade de jogo. É ultrapassado. Eu acho que um fato- Na sua opinião? Não. Eu acho que Ele escola do Filipão. Reativo, jogo reativo, bloco reativo, bloco reativo, bloco reativo. O Tite joga pra isso. Bloco Bloco reativo, bloco Só que, reativo. pô, bloco reativo nem sempre. Sabe qual é a escola dele? É Celso Roth e Filipão. É a escola deles. Eu acredito que hoje o Felipe Luiz, apesar da inexperiência, É uma pelo que energia ele. diferente, né? As ideias que ele tem de futebol, pelo tempo que jogou na Europa, e você vê que o Felipe Luiz não era ele era um técnico dentro do campo também, não era um cara Verdade. que Ele tem uma não visão só de jogava. Orientar o time, né? É o cara que Ele era líder. chega aqui, Aquela não a garra toda liderança, dessa- mas dessa menina. a orientação para Então, onde se posicionar. liderança. No jogo contra o Corinthians, você acha que aquela energia que ele passou para aqueles jogadores ali, como ex-jogador do Flamengo e tudo mais, você acha que aquilo ajudou ou não ajudou o Flamengo Extremamente importante. Muito, eu acho que acho, ajudou. por quê? O dedo do Felipe Luiz contra o Corinthians foi Você Foi acredita? fundamental, a expulsão foi? do Bruno Henrique. Ele visualizou todo o E pode ser esquema tático. fundamental também contra o Sim. Atlético Mineiro. Ele tirou o Gabigol e falou assim: a gente vai mudar agora o esquema tático. E deu certo. Então, você vê, A gente hoje- ficou sem centroavante. Mas era necessário. Ele fez uma Tem uma linha, ele soltou demonstração laterais para o clara E Palmeiras. vai. da substituição do Gabigol. Será que a gente vai ter que meio de campo para jogar? Nós vamos ter uma experiência amanhã. De La Cruz não joga contra o Atlético, Pulgar não joga, Bruno Henrique não joga. Pela condição desses três, a gente estava comentando aqui. Tem um outro também, lateral esquerdo. Amanhã é Ayrton Lucas, né? Que são tá fora amanhã. Beleza, não deve jogar Sentiu nenhum outro. E do tipo. Então- Aí eu prefiro o Alexandro na final. Também. Eu prefiro que ele tem que estar bem. Mas se ele não estiver bem, eu tenho que pegar pro Ayrton Lucas e falar, filho, é você. É, só tem um detalhe, né? O Ayrton Lucas é um cara de profundidade. O Alexandre sai com a bola atrás, tocando. O jogo bloco Exatamente. de pé em pé. O Ayrton Lucas Vai já esperar dele aquela Não. profundidade que não vai. Hoje, se O a Ayrton gente Lucas não deixa tem, atrás livre. se Por nós que, não ele trocou, temos- por que ele trocou no jogo do Corinthians e botou o Ayrton Lucas? Botou o Wesley já estava em Isso, profundidade. pra correr. E profundidade lá, Isso. ocupou o meio. Aí ferrou o Corinthians. O Corinthians não com a conseguia bola. sair, não conseguia. Porque a gente não pode acreditar que ele vai colocar o Alan. Não vai botar. Tomara que não. Tem aquele Everton Araújo, que apesar de ser Responde bem quando entra. responde. Faz o papel dele. Tá? Do papel Bem dele. melhor do que Não o é Alan. nenhum absurdo colocar o Léo Mas tá bom. Ortiz de primeiro volante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata e me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção pro coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no vapor. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.